fala tu que tá de Plutão, seja muito bem-vindo ao seu canal Varroxo, seu canal de milhões. Pra hoje, como vocês já viram na capa e no título, pessoas que sobreviveram a coisas impossíveis de se acreditar. Lembrando que estamos no canal Fala Sério. Sem mais delongas por aqui, roda a vinheta, vamos pro nosso vídeo. Número 10, gente. Esse professor de Olha, música o professor croata de música definitivamente tem superpoderes. Isso porque ele sobreviveu a um trem descarrilhado, um acidente de avião, 3 incêndios automobilísticos e 2 acidentes de ônibus, tornando-se o homem mais sortudo e azarado do mundo ao mesmo tempo. Não, acho Depois que de sim, enganar se a chama morte 7 sorte. vezes, você poderia pensar que a sorte de Selleck havia terminado. Mas você errou. Ele comprou seu primeiro bilhete de loteria E ganhou. e logo ganhou. Eu não o equivalente acredito a pouco numa coisa mais de dessa. $1 milhão na época. Meu Frank decidiu Deus, doar tudo gente. para sua família, Que homem dizendo que sortudo. sua saúde e esposa eram tudo que ele precisava para ser feliz. Mas parece que os 7 acidentes não foram os únicos 7 desastres acidentes, de sua então vida. ele deve também passou ter. por 6 casamentos antes de tudo isso. Número 9. Sutomu Yamaguchi. Meu Deus. Inacreditável. Olha só. Esse homem passou por 2 explosões nucleares no local de Gente, explosões e sobreviveu 2 a ambas explosões. para contar a história. Acho Em que é 6 porque de não é o agosto de dia, 1945, ele estava em Hiroshima, em uma Olha viagem só. de negócios, quando a cidade foi bombardeada pelos Estados Unidos. Ele viu um grande clarão no céu. E A aí, explosão foi que ocorreu a bombardeado. 3 quilômetros de onde estava. Foi atingido. Sofreu queimaduras Caramba. graves, rompeu os tímpanos e ficou temporariamente cego. Ele então voltou para casa, 280 quilômetros a oeste, onde começou a tratar seus ferimentos. Sua cidade natal, Nagasaki, então foi atingida pela segunda Meu bomba Deus, ele atômica tava dos Estados Unidos. internado. Apesar de mais de Gente, isso é 200.000 pessoas terem absurdamente. morrido nesses atentados, Olha só. Sutomu foi o único sobrevivente das 2 Caramba. explosões, reconhecido pelo governo do Japão. Ainda assim, ele viveu até os 93 anos de idade, quando começou Minha a sofrer de gente. doenças relacionadas à radiação. Olha, Número 8. Paul número Templer. 8. Esse homem passou 20 anos trabalhando como guia de safari. Olha aí, o gente, que o levou guia a de ficar safari. dentro de um hipopótamo durante uma Meu tarde qualquer. Deus! No dia em questão, ele estava O levando hipopótamo clientes engoliu. pelo rio Zambezi, Eu tinha visto no da Zimbábue, baleia que engoliu o quando, homem. De repente, um hipopótamo monstro do É, tamanho gente, é de um muito Range grande. Eu fiquei Rover, chocada com o cerca tamanho de um 4,5 hipopótamo. metros de comprimento e 1 metro de altura, derrubou um de seus amigos da canoa. Enquanto ele remava em direção ao seu amigo, o hipopótamo cruzou em sua direção, agitando a água e criando uma espécie Uma de onda. torpedo. Quando ele se virou para pegar o amigo, de Mas o repente, tudo hipopótamo ficou não escuro, mastigou viscoso ele? e fedorento. Ele estava debaixo d'água, mas da cintura para cima não estava molhado. Sim, ele Meu estava até a cintura Deus. dentro da boca do hipopótamo. Ele se contorceu até que o hipopótamo abrisse as mandíbulas o Minha suficiente para gente, que o hipopótamo não Mas morde? hipopótamos são animais cruéis, que matam mais pessoas na África do que qualquer outro animal. Caramba! E por isso, atacou Paul novamente, arrastando ele de volta Pra para baixo da água. Depois do que pareceu uma eternidade, o hipopótamo foi para a superfície E e o soltou, cuspiu. gente. Talvez foi porque os seus pés pareciam mais saborosos que sua cabeça, já que o hipopótamo rapidamente engoliu Paul novamente, dessa vez pelos pés. Paul esmurrou e fez de tudo para Meu se livrar. Deus. E descobriu que, segurando os enormes dentes do hipopótamo, ele conseguia fazer com que sua carne não rasgasse tanto assim. Caramba. Isso provavelmente foi o que Gente, levou o que hipopótamo milagre. a libertá-lo, desistindo de rasgá-lo em vários pedaços. Bem doido, Paul né? levou 8 horas horríveis para chegar a um hospital sem analgésico. Gente, admitindo 8 horas que a morrendo dor de era dor. tanta que chegou a considerar cometer suicídio. No final, seu braço foi esmagado até o Meu osso. Ele tinha uma Deus. ferida tão profunda que seu pulmão estava visível. Meu O Deus, médico contou gente, 40 tô feridas chocada. com punção em seu corpo. Ele sobreviveu e Gente, escreveu um tá. livro sobre sua história. Gente, ele tá com Número contou 7, um livro. Matt Um Sutter. livro. Imagine Meu, você tô- sentado no sofá, passando Isso aqui é pelos canais, extremamente quando, de repente, o chão absurdo. começa a se mover. A um parede à sua terremoto. frente desaparece. E um tornado de 250 tornado, achei que era um km terremoto. por hora leva você a um passeio desagradável por Nossa, 400 metros gente. pelo ar. Não tem como sobreviver a um passeio Não como esse, tem. ao menos que você seja Matt Sutter. Em 2006, o homem de Missouri, aos 19 anos de idade, Tinha 19 estava no anos. trailer de sua avó quando uma força enorme o atingiu, destruindo tudo ao seu redor. Ele estava só de cueca na hora e foi sugado para fora do trailer. Caramba, Quando gente. recuperou a consciência, percebeu que tinha sido arremessado a 400 metros de distância em um campo aberto. Ele quebrou o recorde da maior distância que um ser humano Meu já sobreviveu a ser Deus! arremessado, o qual inicialmente pertencia a uma garotinha de 9 anos de idade, Que foi arremessada a arremessada 300 metros, 300 também por um metros. tornado. Número 6. Anatoly Petrovich Bugorsky. O cientista russo Anatoly Petrovich Bugorsky é mais conhecido por ter colocado acidentalmente a cabeça na frente de partículas carregadas Como que estavam assim, viajando gente? quase à velocidade da luz.
Ele estava verificando um equipamento com defeito no acelerador de partículas, Synchrotron U70, quando os mecanismos de segurança falharam. Embora certamente e aí acertaram ele. Anatoly acabou sendo ele próprio um objeto de estudo científico. Caramba, gente! E virou a própria cobaia do experimento dele. Mas não sentiu nenhuma dor. Ainda assim, durante os dias seguintes, seu rosto ficou absurdamente inchado e sua pele começou a se soltar, revelando o caminho que o feixe de prótons havia queimado seu rosto. Embora tenha recebido muito mais do que uma dose fatal de radiação, ele sobreviveu e até completou seu doutorado. Acredite ou não, a parte mais bizarra vem agora. Olhando para Bugorsky hoje em dia, você vai notar que metade direita do seu rosto envelheceu, enquanto a metade esquerda parece ter congelado no tempo 22 anos atrás. Gente, Acho que descobrimos algo mais efetivo que o Botox. Para o pessoal que gosta de botar Botox. Há quem diga que um dia ruim no mar é ainda melhor do que um dia bom em um escritório. Mas Harrison O'Kenny não concorda muito com isso. Vamos ver. Em maio de 2013, ele estava trabalhando como cozinheiro em um rebocador que se deslocava pelas águas tempestuosas da costa da Nigéria, quando uma súbita onda gigante atingiu a embarcação e o navio começou a afundar. Ele conseguiu encontrar uma pequena quantidade de ar no escritório de engenheiros. Eu acho que eu lembro disso. Caiu de cabeça para baixo no fundo do mar, 30 metros abaixo da superfície. Eu lembro enfrentando um número impressionante de ameaças letais e forçado a ouvir seus companheiros de tripulação sendo devorados por tubarões, ele começou a perder as esperanças. 3 dias depois, um grupo de mergulhadores em busca de corpos ficou chocado ao ver uma mão humana acenando para eles através de uma abertura no barco. Nossa, gente, seu milagroso resgate viralizou na internet logo que foi publicado. Doido, não? Número 4. Wenceslao Mogel. Pancho Villa foi um general revolucionário mexicano e uma das figuras mais importantes da Revolução Mexicana, estrelando até alguns filmes de Hollywood. Gente, teve Após filme. sua derrota pelos constitucionalistas de 1915, os rebeldes do norte enfrentaram 2 punições dos exércitos regionais. Olha só. Entre seus apoiadores estava um sujeito chamado Wenceslao Mogel, que foi condenado à morte por um esquadrão de tiros sem direito a julgamento. Mas Mogel tinha uma carta na manga. Ele era muito, mas muito bom em não morrer. Gente, não acredito que ele tomou tiro. Incluindo na cabeça. Meu Deus. Ele sobreviveu. Então, esperou que seus carrascos saíssem e milagrosamente deixou o local para voltar à segurança, onde recebeu atenção médica e se recuperou. Misericórdia. Eric Olha o próximo. estava mergulhando em busca de moluscos em Cap Hole. Olha aí, um mergulhador. Com seu filho e um grupo de amigos. A 10 metros de profundidade, a visibilidade fica muito limitada. 10 metros, essa galera é corajosa de enfrentar uma. Algum tipo de caverna escura. Segundos depois, ele percebeu que a caverna, na verdade, era um grande tubarão branco. Meu Deus! Um ombro e um braço estavam dentro da boca de um tubarão. E milhares de dentes mordiam todo o seu corpo. Quando o tubarão começou a sacudi-lo, ele percebeu que não tinha jeito. Iria virar comida de peixe. Virou Mas, passado azadinha. cerca de 2 minutos na boca dos tubarões, sem suprimento de ar, ele usou sua ferramenta para esfaquear o tubarão várias vezes no olho. O tubarão então soltou ele e foi embora, com Eric finalmente colocando o regulador de ar de volta à boca. Ele então teve que subir lentamente a superfície, foi o recorde. sendo puxado por seu filho adolescente Mark, que estava em choque. Número Quem 2, não ficaria, Mauro gente? Prosperi. A Maratona de Sables não é considerado o evento Olha só essa esportivo maratona. mais difícil do mundo, por acaso. A É corrida no de 6 deserto? dias e 155 quilômetros pelo deserto do Saara. Deserto do deixa Saara. Mauro Prosperi Sou corajoso, viu? Só de pensar. Em 1994, Mauro Prosperi achou que valia a pena tentar, mas no meio do evento, uma tempestade de levou a se areia. perder, correndo por várias centenas de quilômetros na Argélia. Após 36 horas, ele ficou sem comida e sem água. Então gente, começou sem uma dieta água, de comida, morcegos, tudo cobras bem. do deserto e até sua própria urina. Perdido em um dos lugares mais inóspitos do mundo, ele tentou cortar os pulsos, mas a falta de água fez com que seu sangue engrossasse e coagulasse a ferida. Ele Meu entendeu isso como um Deus. sinal de que ele deveria continuar vivendo Gente. e continuou andando pelo deserto. No 8º dia, ele Encontrou descobriu um a oásis. água. Na manhã seguinte, ele encontrou alguns Encontrou as pastores que pessoas. convocaram equipes de resgate. Agora, antes de contar a história mais incrível de todas, aqui vão algumas menções honrosas que você não vai acreditar. O quê? Pra começar, esse cara, que teve a sorte de ter o bom senso de usar os seus óculos de proteção. O que você está vendo preso nos óculos dele é uma ferramenta super cortante, que com certeza o cegaria se ele não tivesse sido sensato. Leve isso como uma lição. Olha, usa equipamento de segurança, Agora, tá? De para proteção. tomar a vacina contra o tétano. Se esse prego enferrujado tivesse penetrado o pé dessa pessoa, ela sentiria a maior dor do mundo. Aí vai outro.
Mas aqui o prego passou pelo sapato e entre os dedos do pé. Gente, certamente um prego atravessando o pé deve doer muito. Também uma forma comum de se contaminar com tétano, pois os pregos enferrujados são um habitat para a bactéria causadora da doença. Se você assistiu ao vídeo sobre as maiores dores que o ser humano pode sentir, vai saber da dor enorme causada Vamos por ver, ele. gente. Agora, o motorista mais sortudo do mundo. O motorista mais sortudo, gente. Pisou olha aí, no acelerador em vez do freio e quase despencou de um estacionamento a uma altura enorme. O carro ficou por um fio de cair. Finalmente, vamos para mais incrível de todas as histórias. O primeiro lugar. Número 1. Qual o primeiro Roy lugar? Sullivan. As chances de alguém ser atingido por um raio durante um período de 80 anos é cerca de 1 a cada 10 mil. Então fica fácil entender a expressão de que um raio não atinge 2 vezes o mesmo lugar. A menos que você seja Roy Sullivan. Roy era um guarda florestal da Virgínia que parece ser um condutor natural de eletricidade. Ele venceu essas chances 7 vezes. 7 vezes. Aqui está a chance de ser atingido 7 vezes na vida por um raio. Como ele foi? Aposto que você nem sabe como falar esse número. Bom, as chances são de 1 em 10 octilhões. Ainda que as chances fossem um pouco maiores para Roy, já que seu trabalho o expunha a mais tempestades do que pessoas comuns. Ele conseguiu sobreviver a todos os choques e com poucas consequências. O primeiro apenas tirou a unha do seu dedão do pé. Em 1969, um segundo raio queimou sua sobrancelha. Atingiu a sobrancelha. Em 1970, atingiu outro raio o queimou ombro. seus ombros. O último choque o enviou ao hospital com queimaduras no peito e no estômago, mas também o colocou no livro dos recordes do Guinness. Caramba, como gente. O homem que foi atingido, por a maior quantidade de relâmpagos. No final, ainda foi pro livro dos recordes. Uma bala em sua cabeça. Parece que sofreu uma frustração amorosa, mas eu diria que ele simplesmente se cansou da fúria de Zeus. E aí? Qual dessas pessoas você achou o mais sortudo, gente? Já comenta muito aí. Qual dessas pessoas? Então é isso, pessoal. Se for o nosso vídeo, se gostou, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. Vídeo completo na descrição do canal. Fala sério, então fui, te espero amanhã. Tchau, tchau.